Olá, meu querido amigo, ligado aqui nas redes sociais da Igreja Adventista Central de Duque de Caxias. É muito bom ter você aqui conosco para continuarmos estudando, sobre o livro do profeta Daniel. Na semana passada, nós estudamos sobre o capítulo 4 e hoje nós estamos avançando e estamos aprendendo aquilo que Deus deseja revelar para nós. Quero oferecer para você aqui um material muito especial, que é o nosso guia de estudo Bíblia Fácil sobre o profeta Daniel. Você pode fazer o pedido nesse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Nós enviaremos para você. Você coloca lá, olha, eu quero aquele material do Daniel, bota seu endereço e nós enviaremos para você com muita alegria e sem custo nenhum, porque esse material aqui é patrocinado pelos Anjos da Esperança, tá bom? Bom, amigos, alegria ter vocês novamente aqui para o nosso estudo. Estudamos na semana passada, estamos desenvolvendo aí um estudo profundo, sobre o livro do profeta Daniel. Estamos aprendendo grandes coisas. Eu estou muito feliz por receber vocês aqui e eu espero que vocês também estejam felizes, porque tudo aqui é feito com muito prazer para que vocês possam aprender mais e saiam daqui com conhecimento e uma decisão de servirem a Deus melhor, tá bom? E você em casa, se junte a nós para que juntos possamos aprender nesse dia. Vamos orar? Vocês sabem que nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem oração. Ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Senhor, agradecemos por Tua bondade, por Teu amor e por ter trazido até nós amigos tão especiais. Nós iremos estudar agora mais um pouquinho da Tua palavra e te suplicamos que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo ao real entendimento da Tua palavra. A nós aqui que estamos juntos e aos nossos amigos que estão em casa nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Bom, quero fazer um pedido para você que está em casa. Compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais para que mais amigos seus possam chegar e ter acesso a esse material, a esse estudo. Vamos lá, amigos. Vamos começar a nossa temática de hoje. Nós estamos estudando sobre Daniel, uma temática muito interessante, E o nosso estudo, ele hoje vai tratar sobre uma profecia que se cumpriu na vida de um rei, o rei Nabucodonosor. Essa profecia ela foi dada antes mesmo de Nabucodonosor ser rei. E nós vamos descobrir que profecia foi essa. Bom, vamos lá. O tema de hoje é do palácio ao pasto. Chegamos aí a mais um capítulo do livro de Daniel. Quando nós nos aproximamos do capítulo 4 de Daniel, nós percebemos que esse capítulo ele foi escrito diretamente por Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele próprio escreveu o que nós vamos ler e estudar hoje. E aqui no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia. Você está em casa, você já tomou a sua Bíblia? Já pegou a Bíblia? Já está em mãos? Abra comigo aí no capítulo 4. Daniel, capítulo 4, isso. Na semana passada nós estudamos o capítulo 3 e hoje nós estudaremos o capítulo 4. Diz assim o verso 1 até o verso 3. Acompanhe. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é eterno, sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Interessante que Nabucodonosor aqui, ele vai começar escrevendo, e ele vai descrever o seu reconhecimento sobre o Deus de Israel. Ele vai dizer que o Deus de Israel é um Deus eterno, e que ele governa sobre todas as coisas. E agora ele vai começar a descrever, a partir do verso 4, em diante, o que aconteceu, para que ele pudesse reconhecer que, de fato, Deus, o Deus de Israel, era o único Deus. Bom, quando nós chegamos ao capítulo 4, temos que ter em mente que do capítulo 3 até o capítulo 4, se passaram aproximadamente em torno de 25 anos. 25 anos. Então, essa é a didática. Lembre-se, do capítulo 2 até o capítulo 3, 9 anos. E agora, nós estamos trabalhando aí, talvez num período de 20 a 25 anos, quando, até 26, nossa lição coloca, quando acontece o fato do capítulo 4. Então, perceba,
Nesse período todo, Nabucodonosor conhecia Daniel, né? Então, Nabucodonosor ele começou a criar um carinho por Daniel, por quem Daniel era, e respeitá-lo. 26 anos é o período. Mais adiante, nós vamos ver a cronologia. Vamos lá, a cronologia foi a seguinte. O capítulo 1 aconteceu no ano 605, antes de Cristo. Capítulo 2, 602. Capítulo 3, 594. Capítulo 4, 568. Ou seja, aqui é a cronologia dos capítulos, para que a gente possa se situar corretamente onde nós estamos. O profeta Jeremias fez uma profecia. E a profecia de Jeremias estava sendo dada a respeito de Nabucodonosor. Disse lá Jeremias no capítulo 7, o verso 6. Aparecer na sua tela, você pode acompanhar. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então perceba que quando Jeremias vai escrever essa profecia, Nabucodonosor ainda não tinha todo o seu poderio, né? Ainda estava no início do poder babilônico, e o profeta Jeremias vai dizer, olha, Nabucodonosor, ele vai ser dado agora aos animais do campo. Quem era Nabucodonosor? Era um grande rei, um homem que havia conquistado. Na realidade, ele e o seu pai haviam feito da Babilônia uma grande nação. A Babilônia já existia antes, mas não tinha todo o poder que ela começa a ter a partir desse instante. E ele se orgulhava de tudo o que ele tinha. Ele se orgulhava do poderio, do poder, da riqueza da Babilônia. E isso vai trazer para ele a ruína. Capítulo 4, o capítulo que nós lemos, vemos Nabucodonosor reconhecendo que Deus é Deus. Porém, para que isso acontecesse, Deus precisou agir de maneira poderosa na vida dele. E nós vamos aprender como isso se deu. Tá bom? Vamos lá. A história se repete. Daniel 4, do verso 4 até o verso 7, nós vamos ver que Nabucodonosor também teve um sonho. Era um homem que tinha muitos sonhos, né? Eu não sei quantos sonhos nós temos aqui, mas Nabucodonosor era um homem com muitos sonhos. E talvez você está se perguntando, mas pastor, por que tantos sonhos? Porque naquele período, nesse período da história da humanidade, as pessoas acreditavam que os deuses se comunicavam através dos sonhos. Então Deus, de uma maneira contextualizada, ele começa a enviar sonhos para o monarca mais importante que a terra está tendo nesse momento, Nabucodonosor. E esses sonhos impressionam o rei. Ele fica impressionado. Então ele teve o sonho lá com a estátua, você lembra? Aquela estátua do capítulo 2, e agora ele vai ter um outro sonho no capítulo 4. Que sonho é esse? Vamos ver? Vamos lá. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 4 ao 7. Diz ele, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo, né, na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. E, por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber o que? A sua interpretação. Diferente lá do capítulo 2, Nabucodonosor aqui, ele conta o sonho. E ele quer saber a interpretação. Mas uma outra vez, Deus vai mostrar para Nabucodonosor que não eram os magos, nem os feiticeiros, nem os adivinhos da Babilônia que tinham o poder. Quem tinha realmente o poder, quem era? O Deus do céu. E Deus agora vai mostrar para Nabucodonosor e vai dar a ele esse sonho. E esse sonho, Maurício, fez com que Nabucodonosor ficasse perturbado. Diz ele que estava tranquilo no seu palácio, o seu reino estava em paz, mas agora Nabucodonosor, ele fica perturbado pelo sonho. Que sonho é esse? Bom, vamos continuar. Nosso estudo de hoje vai nos apresentar uma fantástica história. Capítulo 4, verso 18, nós vamos ver que Nabucodonosor agora, ele vai pedir a Daniel que interprete o sonho. E Daniel, a partir do verso 18 do capítulo 4,
ele vai dar a interpretação. Lembre-se que o nome de Daniel aqui foi mudado para Beltesazar. Diz assim, verso 18. Então vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, porém, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Nabucodonosor reconhecia que Daniel, ele tinha a habilidade de interpretar sonhos, mas essa habilidade não vinha de Daniel. Essa habilidade era dada a ele através de Deus. Ele reconhecia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso. Mas veja, Nabucodonosor, ao mesmo tempo que era levado a crer que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, ele sempre retrocedia. Vocês lembram do estudo passado, na semana passada? Quando nós vimos Nabucodonosor reconhecendo, né, que Daniel, o Deus de Daniel era poderoso, mas aí no capítulo 3 ele manda fazer aquela estátua e manda adorar os deuses da Babilônia, ele retrocedeu. E a gente vai ver aqui esse homem agora sendo levado por Deus a reconhecer de maneira definitiva que somente Deus era Deus. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver então a interpretação do sonho? Se você for comigo a partir do verso 19, você vai ver que o rei fez um pedido no verso 18. Daniel, me ajude a entender o sonho, interprete para mim. E agora, do verso 19 ao verso 26, Daniel vai dar a interpretação. Acompanhe comigo aí em casa na sua leitura. Diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por muito tempo. E aí você pode perguntar, rapidinho aqui parando, pastor, por que Daniel está atônito? Porque Daniel ele vai ver na interpretação que o que ele está vendo ali não é algo bom para quem? Para o rei. Imagine só você levar uma notícia dessa para o rei. Como que vai falar? Então Daniel fica o quê? Atônito. E ele continua. Diz assim, verso 19, na continuação. Esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. E agora ele vai descrever a árvore que viste, que cresceu e que se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e que alimentava todos os animais debaixo dela, né? Os animais do campo e tal. E aí ele vai dizer: és tu, verso 22, és tu, ó rei, que cresceste e que vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e a destruía, mas a cepa com as raízes deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Então ele vai descrever que essa árvore ela vai ser cortada. E nós vamos ver que vai sobrar apenas um ramo. E esse ramo que vai estar no meio do campo, se alimentando junto com os animais. E agora ele vai dar a interpretação. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reis e o dá a quem? A quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Aqui nós vemos claramente Deus, através de Daniel, trazendo a interpretação. E a interpretação é fantástica, porque Deus vai dizer para Daniel:
Daniel avisa para o rei que ele é essa árvore. Ele será agora cortado. Ele vai morar com os animais do campo. Ele vai comer com os animais. E durante 7 tempos isso acontecerá. Amigos, certamente Deus está trazendo uma profecia sobre a vida do rei. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós iremos continuar destrinchando esse capítulo e vendo o que há por trás desse ensinamento do livro de Daniel. Nós voltamos já, não saia daí, fique conosco. Não conte seus dias pelas horas ou pelos anos vividos. Essa contagem apenas quantifica a nossa curta vida neste planeta. Aprenda a contar seus dias pela atitude de graça que teve com as pessoas, pela leveza de cada pôr do sol visto, pelo calor de cada reencontro. Conte seus dias pelas lágrimas do amadurecimento e pelos sorrisos do perdão. A vida é muito mais intensa do que comprida. Então, não conte seus dias pelas velas apagadas, mas conte pelas luzes que você acendeu. O que desejamos é que você viva com mais alegria, mais saúde, mais sabedoria. A vida deve ser compartilhada. Anjos da Esperança, juntos por um novo tempo. Osmar, 35 anos. Tenente do Exército e pai de família. Forte. Desde pequeno, coragem é sua grande característica. Realizou com êxito testes de esforço e resistência. Participou da missão de paz no Haiti. Hoje, Osmar venceu mais uma batalha: o medo de agulha. Aqui, o que vale é a força de vontade. Muito bem, meus amigos, nós voltamos do nosso intervalo. É bom ter você aqui com a gente. Não saia daí, continue conosco. Estamos aprendendo muito sobre o livro do profeta Daniel. Hoje estamos estudando o capítulo 4. Olha, nós estamos vendo aí a trajetória de Nabucodonosor e como ele reconheceu que de fato Deus era Deus. E eu tenho aqui para você um material que nós queremos presentear a você. É o nosso guia Bíblia Fácil Daniel. Se você tem o interesse de ter esse material, de conhecer mais, aprender mais junto conosco, você pode fazer o pedido desse material. Aqui embaixo está aparecendo um WhatsApp, o nosso WhatsApp, e a qualquer momento do dia você pode nos chamar aqui, falar o seu nome, mandar o seu endereço, e nós mandaremos para você totalmente grátis esse material para você, e assim trará mais conhecimento, tá bom? Então faça o seu pedido, nós teremos a alegria de atender o seu pedido também. Bom, amigos, voltamos aqui do intervalo, aprendemos no bloco anterior que Nabucodonosor, ele começa a redigir, ele está redigindo isso, não é Daniel. O capítulo 4 é redigido por Nabucodonosor, ele próprio escreveu isso. E aí nós estamos vendo que ele teve um sonho, os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar, e ele chama Daniel. Daniel já era alguém conhecido de Nabucodonosor. Nabucodonosor conhecia Daniel, sabia quem era Daniel. E ali Daniel vai dar a interpretação do rei. E a interpretação do sonho era: Nabucodonosor, você sonhou com uma árvore, e essa árvore era cortada. Ou seja, Nabucodonosor, você representa essa árvore. Você será levada para o campo. Você será levado para o campo. E por 7 tempos você estará lá comendo junto com os animais. Mas depois, ele vai dizer, você vai voltar. Mas você só vai voltar quando você reconhecer que há um Deus no céu que governa todas as coisas. Pastor Então foi isso que nós estudamos ali. Sim, Franci? Então, no início, nós aprendemos no outro estudo, né, passado, que teve aquele tempo que o Nabucodonosor reconheceu que Deus é o Deus eterno, né? Então, se ele já tinha reconhecido, por que tem essa prova para ele? Deus manda esse sonho, porque se ele já tinha reconhecido lá, por que ele está sendo tentado em sonho? Eu queria saber, eu queria entender isso. Muito boa pergunta, Franci. Você lembra que no capítulo 2,
quando ele vê aquela primeira estátua, e Daniel ali, né, vai mostrando para ele, Nabucodonosor vai aprendendo, ele vai reconhecer que, de fato, o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Porque Daniel vai dar a interpretação no capítulo 2 daquele sonho da estátua. Só que aí passam 9 anos, e aí vai ter a fornalha. Nesses 9 anos que passam, Nabucodonosor, que havia reconhecido o Deus de Daniel como o Deus verdadeiro, ele recua. Ele volta à sua idolatria, a adorar os deuses da Babilônia. Passam-se agora 2 décadas até o capítulo 4. Do capítulo 3 até o capítulo 4, aproximadamente 2 décadas. Nabucodonosor, que havia reconhecido no capítulo 3 o Deus de Daniel como Deus, 2 décadas depois, volta à idolatria, aos deuses pagãos. E aí agora Deus vai dizer assim, Nabucodonosor, diante do seu orgulho, da sua soberba, da sua maldade, eu vou precisar quebrar tudo isso e mostrar para você que quem governa o universo sou eu. Eu governo o mundo. Não está nas suas mãos. Tudo que você conquistou, se a Babilônia é o que é, foi porque eu permiti, e não pelas suas mãos. Daqui a pouco nós vamos ver ele dizendo assim, eu fiz, ou seja, o eu está sempre à frente. Eu vou mostrar para vocês um verso, mas Deus está mostrando aqui para Nabucodonosor que, de fato, ser Deus não era os deuses da Babilônia, era o Deus de Israel. E aí você pergunta, mas pastor, por que é necessário que de novo Deus mostre? Porque Nabucodonosor sempre vai recuando. É aquele tipo de gente que crê em Deus, e aí a bonança, as coisas começam a ficar boas, voltam às suas à velha vida. Hoje, né? É o que a gente é o que acontece conosco, né? Hoje a gente está aqui na igreja, está buscando a Deus, aí acontece alguma coisa. Pode acontecer de você recuar, e a gente você volta àquela vida que passada. Deus fez tudo por nós lá. Justamente, era o que acontecia com Nabucodonosor. Reconhecia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, recuava. Aí Deus mandava uma outra, aí ele vinha. Ou seja, você está vendo que Deus está tentando trazer o rei para reconhecer que há um Deus. Nesse vai e vem, Deus está tentando mostrar. E aqui no capítulo 4 é um momento decisivo. É quando de fato Nabucodonosor reconhece. Tá bom? Fabiana, vamos lá. Pastor, eu tenho ciência e total certeza que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Só que, como o senhor acabou de dizer, que o capítulo 4 foi escrito por Nabucodonosor. E, assim, meio que me criou uma dúvida. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E no versículo 8 do capítulo 4, Nabucodonosor ele diz: mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Aqui, ele mostra que ele é uma pessoa idólatra, e ele escreveu o capítulo 4. É como que, assim, talvez assim, pela minha falta de sabedoria, como que Deus permitiu que isso acontecesse? Muito boa pergunta. Essa pergunta aí, talvez, é uma pergunta ali que poucos poderiam formular, mas obrigado, Fabiana. Bom, quando nós vamos analisar o capítulo 4, nós percebemos que o capítulo 4, no início, ele já está descrevendo o final da história. O que é o capítulo 4? Nos seus primeiros versos, no verso 1, 2 e 3, é Nabucodonosor dizendo, eu reconheço que o Deus de Israel é o meu Deus. E aí ele vai dizer agora, a partir do verso 4 em diante, o que o fez reconhecer o Deus de Israel como seu Deus. Então ele começa a descrever. Olha, para mim chegar a esse reconhecimento, eu vivi tudo isso. Eu adorava os deuses pagãos, e aí foi necessário que Deus mandasse um sonho para mim, e esse sonho era uma árvore, e aí então pedi que Daniel viesse à minha presença, Daniel deu a interpretação, e ele vai descrevendo tudo. E aí no final do capítulo ele vai agora fechar com o início. Eu cheguei à conclusão de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, porque eu passei por tudo isso. E aí a pergunta é, por que Deus permitiu que Nabucodonosor ele escrevesse um relato como esse? Porque nessa história nós vemos que um homem que era idólatra e pagão, ele se converteu ao Deus verdadeiro. Então no capítulo 4 nós vemos a conversão de alguém que era idólatra, que alguém que adorava os outros deuses, a reconhecer que só há um Deus na terra e no universo, o Deus de Israel. Então, isso é uma prova
para que muitas pessoas, talvez você conhece pessoas, amigos, né, que não adoram a esse Deus, e o capítulo 4 está dizendo que há uma saída para todos. Mesmo os que ainda hoje não adoram esse Deus, podem vir a adorá-lo. Como Nabucodonosor, ele se converteu, essas pessoas também podem. Tá bom? Ok, vamos lá, França. Isso também está correlacionado à transformação, que Deus transforma a pessoa. Porque muitas pessoas hoje falam assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? Tem até um ditado popular que fala, né? Mas, assim, nós vemos, então, que Nabucodonosor, além dele passar a ver Deus como Deus eterno, né, Deus verdadeiro, ele é transformado, porque o Senhor falou que ele matava, ele era assassino, violento, e ele mudou. Né? Quando ele aceitou Deus de verdade, a pessoa de Nabucodonosor mudou, foi transformada. E isso também é feito hoje também para nossas vidas, né? A partir do momento que a gente aceita Deus. Deus vem, muda a nossa vida, transforma o nosso ser, o nosso jeito de falar, de agir, de tratar as pessoas. Então, a gente pode buscar isso também dentro desse estudo, né? Essa conversão produz isso. E aí nós vamos ver que foi para Nabucodonosor se converter, foi necessário passar por tudo que ele passou. Há muitos que talvez não vão precisar passar por isso. Mas há outros que vão ter que passar por uma situação difícil para poder se converter. E foi o caso de Nabucodonosor. O orgulho era tanto que Deus precisou quebrar. E qual foi a forma que Deus usou para quebrar o orgulho e o coração de Nabucodonosor? Fazendo com que ele se transformasse, né, estivesse como um animal. E a gente vai ver que Nabucodonosor ele foi padecido de uma doença, né? Uma doença mental, uma psicose mental, ao ponto de ter que morar com os animais. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, nós vimos aqui a interpretação do sonho. E qual foi o conselho que Daniel deu ao rei? Vamos lá. Qual foi o conselho? Diz lá o versículo 27. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Daniel 4, verso 27 diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue o quê? A tua tranquilidade. Então, Nabucodonosor não era alguém bonzinho. Daniel está dizendo assim, ó, Nabucodonosor, se você se converter, se você mudar, se você praticar justiça, se você abandonar os seus pecados, talvez Deus permita que você continue tendo tranquilidade. Daniel dá um conselho. E aí nós vamos ver que vai se passar um ano. E nesse período de um ano, Nabucodonosor ele vai ser testado durante um ano. Deus vai permitir que passe 12 meses para ver se vai sofrer alguma transformação. Se Nabucodonosor vai atender o conselho que na realidade era de Deus, não de Daniel. Né? Daniel foi apenas um instrumento. E passa-se 12 meses. E o que acontece no final de 12 meses? Nabucodonosor continua o quê? A mesma pessoa. E como que nós podemos comprovar que ele continua a mesma pessoa? Versículo 30. Diz assim, 29 e 30, né? Para ficar mais completo. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja, ele enfatizando o eu, né? Para eu, minha, meu, né? Tudo dele, né? Tudo meu. Passa-se 12 meses. Um ano depois do sonho. E como Nabucodonosor continua? Da mesma forma. Da mesma forma. Sabe, queridos, Deus, ele repulsa. Deus repulsa os soberbos, os arrogantes. Se nós formos até o livro de Provérbios, eu convido você a ir comigo rapidamente até o livro de Provérbios, nós vamos ver que Deus ele não pode atender um coração, né, que é soberbo, que é orgulhoso. Se você ler comigo Provérbios capítulo 16, Provérbios versículo 16, versículo 18.
Deus vai dizer assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito, justamente o que Nabucodonosor estava vivendo. Um homem soberbo, um homem orgulhoso, altivo, né? E a Bíblia vai dizer: todos os que são altivos, eles logo irão cair. E o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele caiu. A mesma coisa. Ele agora entra numa queda. E nós vamos acompanhar, indo agora para o final do nosso estudo, o que Deus deseja fazer com Nabucodonosor. Bom, o cumprimento da profecia. Quando nós vamos andando pelos versos, percebemos que Nabucodonosor agora vai ser acometido de uma doença que a ciência chama de licantropia. A licantropia é uma doença psicose, rara, raríssima. Ela é um distúrbio, né, mental, aonde a pessoa começa a ter trejeitos de animais. Ele começa agora a se comportar como um verdadeiro animal. E Nabucodonosor agora, ele começa a querer pastar como quem? Como os bois. E as pessoas, né, que estavam em volta diziam: esse homem está louco, está perturbado. A deficiência mental chegou até Nabucodonosor e o levou a viver como um animal. Vamos ver o que diz Daniel no capítulo 4, do 28 até o 33? Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: todas essas coisas sobrevieram a Nabucodonosor. 28. Aí a gente já vai andando aqui. Versículo 31. Falava ainda o rei, e quando desceu uma voz do céu, e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem? A quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer a erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Veja, Nabucodonosor agora ele começa a se comportar como os animais, já não vive mais com os homens e vai viver agora no campo, comendo com os animais, tomando a chuva que os animais tomavam, os seus pelos crescem. Praticamente aquele homem estava arruinado. Quem era o grande rei Nabucodonosor nesse instante? Não era ninguém. Nabucodonosor não era ninguém. Deus está trabalhando com este rei e fazendo com que esse rei, orgulhoso, mau, violento, fosse levado agora a reconhecer que há um Deus no céu que governa e que está sobre todas as coisas. Que coisa, né? Maurício? Pastor, olha só, quando o senhor falou, né, de licantropia, né? Aí eu fui pegar aqui a raiz, né, para você ver como é legal. Do grego lucus, né, que é lobo, e antropos, que é homem. Então, devido à doença, né, a pessoa imagina ser um lobo, ou um urso, ou qualquer outro animal. Então, ou seja, de tão rara essa doença, que a gente vem aprender que, diante da nossa soberba, né, que nós depois acharmos que temos tudo que é a força dos nossos braços, né, Deus, ele tem um controle de todas as coisas, né? De repente, Deus pode lançar um edito: quem és tu? Do que você pensa que você conquistou da sua própria força? E, de repente, vê Nabucodonosor, como o senhor falou, né? A Bíblia aqui relata, um homem com tanto poderio e acabou se acometido de uma doença tão grave, né? Então, você já pensou? Você crescer as unhas, você comer erva do campo, você ter todo um diagnóstico de uma pessoa com estado mental em nível elevadíssimo. Mas foi aí a gente vê que foi falado aqui no tema, na abordagem de Provérbios, né? A soberba precede a queda. E isso traz para a gente um aprendizado enorme, né? Que tudo passa numa única palavra: humildade e reconhecimento da soberania de Deus, que pode fazer todas as coisas, né? Então, que coisa interessante, né, pastor? É isso mesmo, Maurício. A gente vê aqui,
Jesus até usou isso nas suas palavras. Jesus disse, né, que os que se orgulham serão o quê? Humilhados. Então, por tanto se orgulhar, Nabucodonosor agora estava sendo o quê? Humilhado. Nabucodonosor comia da melhor comida, dormia nos melhores aposentos, e agora como esse homem estava? Comendo com os animais e dormindo com eles também. Sabe, queridos amigos, você que ouve agora a minha voz, Deus está fazendo para mim e para você uma advertência. Porque quanto mais nós cultivamos no nosso coração o orgulho e a soberba, quanto mais alimentamos no nosso coração a altivez, mais distante estaremos de Deus. E se nós estamos fabricando e produzindo esses sentimentos no nosso coração, chegará um momento em que Deus precisará quebrar. E às vezes o preço para que isso aconteça é um preço muito caro, como Nabucodonosor estava pagando agora. Bom, mas vamos continuar. A Bíblia vai dizer, Daniel vai dizer, que Nabucodonosor passaria 7 tempos vivendo dessa forma. E 7 tempos aqui representa 7 anos. Então, 7 anos Nabucodonosor vive desse jeito. E talvez uma pergunta que poderia surgir aqui é, mas pastor, por que ninguém matou Nabucodonosor? Se ele era o rei e ele morre, logo alguém pode subir no seu lugar. Deus não deixou, claro, Deus não permitiu. Mas havia algo mais. Os caldeus, que eram os babilônicos, eles tinham o termo uma superstição, né? Uma crença, essa é a palavra. Eles tinham uma superstição, uma crença de que quando alguém ficava louco era porque os deuses estavam amaldiçoando aquela pessoa. E se alguém matasse um louco, aqueles espíritos também estariam atormentando quem matou ou então quem formulou a morte dele. Sim, Franci? Então, de qualquer forma, ele estaria intocável. Estava intocável. Quer dizer, Deus já tinha feito tudo de uma forma que aí até os inimigos dele não iriam tocar nele. Uhum. Porque naquele tempo eles iam reconhecer que ele não poderia ser tocado, porque ele já estava amaldiçoado. Tanto que o profeta Isaías vai dizer que o Nabucodonosor era o servo de Deus, né? Deus escolheu esse homem para cumprir, né, a soberania de Deus, levar o seu povo, o povo de Israel, para a disciplina, e Deus iria proteger esse homem, porque ele estava cumprindo algo que Deus havia determinado. Então agora, esse homem lá na sua loucura, Deus iria proteger. Mas há algo mais por trás disso. Quando Deus faz com que Nabucodonosor seja protegido e viva, Deus está fazendo com que ele retorne, mas agora ele vai retornar para dar um testemunho para todas as pessoas do seu reino, que só há um Deus. Vocês lembram do estudo passado sobre aquela grande estátua? Todos os deuses estavam ali representados? Na realidade, agora, as pessoas na Babilônia reconheciam e sabiam que o Deus do rei, o Deus do soberano deles, era o Deus de Israel. Deus fez Nabucodonosor passar 7 anos. E quando ele passa os 7 anos e volta, Deus agora está mostrando para todos na Babilônia que só há um soberano no universo. E não era Nabucodonosor, era o Deus Jeová. Muito bem, irmãos. Chegando aqui ao final, Nabucodonosor agora ele volta. E nós vamos ver a partir do verso 34 e 36, se você puder, acompanhe comigo. Abra aí a sua Bíblia em casa. Diz assim, o verso 34 até o 36. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Veja o que Nabucodonosor vai fazer aqui no verso 34, gente. Ele vai bendizer o nome do Altíssimo, ele vai louvar e glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Um homem que até então era um homem pecador, um homem cheio de iniquidades, um homem orgulhoso, agora ele reconhece, eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo é Deus. E ele continua, todos os moradores, verso 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer,
que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui então reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. E aí ele termina o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar. Humilhar quem? Os que andam na soberba. Nabucodonosor, ele termina o capítulo 4 reconhecendo que o Deus de Daniel, também era o seu Deus, e que não havia nenhum outro semelhante a ele. Queridos amigos, Nabucodonosor, ele conhecia Daniel durante muito tempo, e foi preciso ele passar por todas essas experiências para que ele pudesse compreender que, de fato, o Deus que Daniel servia era o Deus que ele também deveria servir. E assim, nós chegamos ao final da história do capítulo 4, vendo Nabucodonosor proclamando publicamente, em forma de decreto, ele decretou para todos os súditos da Babilônia, para reconhecerem que o Deus que Daniel servia, o Deus de Israel, era o único Deus Todo-Poderoso. E sabe, queridos irmãos, Ezequiel no capítulo 33, verso 11, vai dizer assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. E aí agora ele faz um convite: convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel está dizendo aqui que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas prazer em que o ímpio se arrependa dos seus pecados e possa viver. Sabe, irmãos, quando eu e você obedecemos a Deus, nós estamos expressando o nosso amor por Ele. E esse Deus hoje convida a todos nós para que possamos tomar a mesma decisão que Nabucodonosor tomou: reconhecê-lo como o único Deus. E além de reconhecê-lo, fazer agora o quê? Um compromisso de obediência. E eu pergunto: o que falta para que você obedeça a Deus? Em qual área da sua vida que você está desobedecendo a Deus? Talvez é algum hobby, um prazer. Talvez é alguma decisão que você precisa tomar e que ainda não está tendo forças. Deus está dizendo: filho, hoje eu estou dando a você a oportunidade de, como Nabucodonosor, reconhecer que eu sou o Deus da sua vida. E não importa o quão difícil isso seja, eu vou estar com você. Eu gostaria, nesse momento, dizer para vocês que Nabucodonosor teve que pagar um preço alto para reconhecer isso. Deus não quer que nós passemos por esse momento, por essas situações de dificuldade. Nós podemos tomar essa decisão sem precisar disso. Eu espero que essa seja a sua decisão hoje, de se entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu exalto, eu glorifico e eu bendigo o teu nome. Essa é a sua decisão? É a sua decisão que está em casa? Nós iremos ouvir agora um louvor especial. Enquanto ouvimos essa melodia, eu gostaria que você meditasse e que você entendesse que o Deus do céu, soberano, Ele está chamando você para tomar uma decisão especial na sua vida. Ouçamos essa melodia agora. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia
em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar o lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Eu vou. Eu gostaria de falar agora com o seu coração. Talvez você está estudando conosco e não importa a sua religião, a igreja que você faz parte. Na realidade, nós estamos falando de Deus e da Bíblia aqui. E a cada dia, Deus tem influenciado você e não foi por acaso que Ele trouxe você para cá. Ele deseja fazer com que você possa reconhecê-lo como o único Deus. E Ele quer levar você a obedecê-lo acima de qualquer outra coisa. Não gostaria você hoje de tomar a decisão de obedecer a Deus sobre qualquer circunstância? Se sim, eu gostaria de orar contigo agora. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor Deus, hoje nós estudamos sobre a maneira que o Senhor trabalhou para levar Nabucodonosor a uma verdadeira conversão. Da mesma forma que o Senhor trabalhou na vida daquele homem, o Senhor também está trabalhando na nossa vida. O Senhor tem tido paciência, tem tido longanimidade com cada um de nós. E hoje, se eu estou aqui com os meus amigos, tanto aqui presencial como aqueles que estão em casa nos assistindo, é porque todos nós estamos reconhecendo que de fato não há outro Deus além de Ti. E hoje estamos tomando a decisão de que não importa o prejuízo que nós teremos, nós queremos Te obedecer, queremos fazer a Tua vontade. Nós fazemos essa prece, Pai, entregando a nossa vida nas Tuas mãos e fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, foi um prazer estudar com vocês nesse momento. Eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês
E na próxima semana estaremos aqui para mais um estudo. E certamente será um estudo abençoado, onde nós iremos aprender mais. E eu gostaria de contar com a sua presença aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e nos encontramos na próxima semana.